na nuvem. Isso, aí, ó. É Show. eu só estou vendo o texto, mas pode... Sim, Será que gravar. começou a Tá gravando. E você pediu para gravar na nuvem, né? É isso, acho que Ótimo, foi, né? perfeito, é isso aí. Você lê para a gente, Perfeito. então, João, doutor? Leio. Então, casa espiritual. Comentário de Emmanuel à primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, onde se lê: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Comentário de Emmanuel: Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em reduto de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez, é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma íntima dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Lindo, né? Áudio, Silvia Andréia. A hora que eu vi esse texto, né, que eu fui no NetSearch dar uma lida, eu pensei na nossa casa espiritual, né? E aí, antes de fazer todo aquele caminho que você estava fazendo nos últimos estudos, que a gente costuma fazer, né, para estudar, aí eu me peguei um pouco nessa casa espiritual, né? E aí eu fui anotando algumas coisas, né? Esses desafios que a gente, como morador, que a gente vai tendo, né? E os tipos de casa, né? Às vezes, que nesse mesmo, no texto mesmo fala, né? Deixa eu compartilhar de novo. Casas fantasiosas, edificações relaxadas, com lixo desprezível, né? Fachada soberba, com era. Então, como que estão as nossas casas, né? Como que estão, quantas vezes a gente não tem lixo acumulado nas nossas casas, né? Necessitando, às vezes, de remoção, né? E como que está essa nossa casa? E esse final, o cristão sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. E eu pensei também, se a gente não tem um bom alicerce, nós somos apenas uma planta, né? A nossa casa é apenas uma planta, não sai do papel, né?
E a hora que fala aqui também do material de construção, né, do material, onde que fala aqui também, uma parte que vai falar do material, aqui, ó, o aprendiz do evangelho precisa, e sim, por material de construção. Tem um livro belíssimo do Emmanuel, eu também trouxe ele, material de construção. Vocês estão vendo ele? Estamos vendo sim. Material aí no prefácio. É um livro muito bonito, assim, pequeno, e ele só tem, acho que 21 textos. Mas Pequeno e recente, né? 1982. Olha. É. Aí ele vem falar também, quantos de nós que nos vinculamos à Terra, buscando participar sobre a inspiração de Jesus, do levantamento da vida melhor, necessitamos de material de construção, material para a construção dessa obra perene do Espírito. Todo esse material, porém, é construído por abençoados recursos da alma. Muitas vezes, nas horas difíceis, é uma frase rápida, uma prece, uma resposta amiga ou um minuto de reflexão que nos auxiliam a resolver os mais intrincados problemas. Eis porque te oferecemos este livro simples, lembrando a tomada humilde que proporciona contato com a usina de força. Por isso mesmo, aqui também, cada página singela, descendente das fontes evangélicas, a feição de tomada múltipla, pode colocar-nos em ligação com os ensinamentos vivos do Cristo, de Deus, nosso Divino Mestre. Ele tem 50 textos, mas o quão é importante a gente falar desse texto, desse versículo de Pedro, né? Que nós vamos ver hoje, capítulo 2, versículo 5, né? Que você você falou para a gente voltar nele hoje, né? Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, constituí-vos em um edifício espiritual, o nosso edifício espiritual, né? Então, por isso que na hora que eu pensei nesse versículo, dedicai-vos a um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. É isso. Vamos começar? Vamos. Olha só que interessante. Volta lá no texto do Emmanuel, por favor, André. Volto. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Esse, né? Isso. É. Aonde que ele falou? Esse é o do material de construção. Não, esse é o anterior, primeiro, que o do Emmanuel referente ao Primeiro. versículo mesmo, lá no Ceifa de Luz. Só lembrando, tá, gente? Esse texto, Casa Espiritual, está no Ceifa de Luz, tá? Eu só não lembro o número do... tá também no Evangelho por Emmanuel, né? Tudo que está... Tá aqui, no Vinha de Luz. 133. Isso, Vinha de Luz, Isso, perdão. Vinha de Luz. Perdão, Vinha de Luz, gente, perdão. Capítulo 133, muito bom. E só para o que me chamou a atenção nesse texto do Emmanuel é o seguinte: cristãos têm reforma interna, dispõe apenas das plantas de serviço. Mesma coisa que te chamou a atenção. Mas eu fiquei pensando aqui, a reforma íntima, que é o propósito tão relembrado, reiterado, de quem professa a doutrina dos espíritos, como nós, ela é uma coisa dinâmica. E Emmanuel usa, deixa eu achar aqui, lá em cima, o aprendiz do evangelho depois de refletir, não devendo ser tomado apenas como campo, material de construção. Ele tem uma hora que ele fala assim, não, aí é no outro trecho, a reforma é perene. Perene. Se é perene, ela não para. A gente, na verdade, não está construindo uma casa espiritual. Nossa casa já está construída. Né? Qual é a casa espiritual? Qual é a casa do espírito? Qual é a casa do espírito? Emmanuel fala, eu não vou lembrar agora o livro dele, mas ele fala assim, a mente é a casa do espírito.
A gente usou até no estudo do Pensamento e Vida, logo no primeiro episódio. Então, o testemunho, depois eu posso até pegar a referência. Falar, a mente é a casa do espírito. Então, nossa casa mental é a nossa mente. E é na mente que tem que ser feita essa reforma íntima. E o que é a mente? A mente é aquela instância onde a inteligência, aquilo que a gente acumula de conhecimento enquanto princípios inteligentes do universo, o espírito que somos, é aquele local onde essa inteligência se transforma em cognição. O que é isso? É aquilo que a gente aprende com a inteligência e aprende a usar o que nós aprendemos com a inteligência. Cognição é a capacidade de aplicar a sua inteligência, aplicar o seu conhecimento. Então, a mente é a usina cognitiva do espírito. É onde o princípio inteligente encontra o laboratório que transforma conhecimento em como fazer, em, como dizem os norte-americanos, know-how. Os americanos têm, inclusive, uma palavra para isso. Né? Knowledge, que é conhecimento, e know-how, como fazer, que é cognição. Então, a mente é essa casa. A mente já está construída, a casa já está construída. A edificação pode ser entendida não só como levantar algo do zero, fundar e elevar as paredes. Edificar, nesse caso, também pode ser como você manter a sua casa íntegra. A palavra edificar, ela admite esse conceito. Não é só levantar do chão. Eu vou usar um neologismo para vocês entenderem. Edificar também pode ser ensolidar. O que quer dizer isso? Manter sólido. Ter estratégias e artifícios para você manter íntegro. Mais do que sólido, né? Manter íntegro, manter sem corrupções, manter sem envelhecimento, manter sem desgaste, manter sem nenhum tipo de rachadura, sem nenhum tipo de frição. Edificação pode ser entendido também como isso. Então, a reforma íntima da nossa casa espiritual, que é a mente, que é a nossa usina de trabalho, é a nossa oficina de trabalho, onde o princípio inteligente que eu sou aprende a colocar em prática aquilo que eu aprendi, ela tem que ser edificada no sentido de ser mantida íntegra, ser mantida atualizada, ser mantida, tem um termo para restaurada, isso. Edificação também é manter uma restauração perene. Por isso que a reforma íntima tem que ser dinâmica, ela é todo dia, o dia todo. Né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vencer o mundo, tem um comentário de Emmanuel que ele fala sobre esse versículo. Vencer o mundo é todo dia, o dia todo. A reforma íntima da casa mental é todo dia, o dia todo. E aí, logicamente, começam a surgir certas perguntas. Ok, onde buscar esse material? Para você fazer uma obra, você tem que comprar tijolo, cimento, areia, né? Não sei muito sobre construção, não, mas lembro que precisa minimamente disso para fazer a obra grossa. Mas vamos pensar em termos de edificação, como eu propus. Para você manter uma casa íntegra, o que você precisa ver e rever nessa casa? A parte elétrica dela está funcionando bem? A tinta da parede está funcionando bem? A iluminação está bem? A parte hidráulica está bem? Isso a gente chama de acabamento, né? Que é a parte refinada da obra. Parte refinada. Qual seria a metáfora, o símbolo, o significado mais adequado para essa metáfora do acabamento? Se a gente partir do princípio que edificar pode ser manter íntegro aquilo que já está construído, qual seria? Porque ele fala lá que o material de construção é o evangelho, né? Que ele fala lá no... Deixa eu abrir aqui, para eu acompanhar também. Lá no livro dele, Material de Construção, ele diz, no prefácio, né? Se eu entendi bem, que o material de construção é o próprio evangelho, não é isso, Silvio André? Coloca aí para nós, por favor. Material de construção. Achei aqui, prefácio. Deixa eu ver onde é que ele fala aqui. Evangelho. Precisamos de material para a construção da obra perene do Espírito. Todo esse material, porém, é constituído por abençoados recursos da alma. Tá? Muitas vezes, na hora difícil, uma frase rápida, uma prece, uma resposta amiga,
Um minuto de reflexão que nos auxiliam a resolver os mais intricados problemas. Opa, já deu aí um norte para a pergunta que eu ia fazer. E aí? Onde está esse material de refinamento dessa construção, dessa edificação, que é a manutenção? Vamos trocar a palavra. Essa manutenção da construção que a gente chama de reforma íntima. O que vocês acham? Você acha que uma frase rápida, como ele fala lá no texto, uma prece, uma resposta amiga, um minuto de reflexão, ou o quê? Na opinião de vocês, o que seria? Porque o grossão, pelo que eu entendi, né, a areia, o tijolo, o cimento, é o evangelho. E o que seria, então, o acabamento? Né? O porcelanato, né? O lustre que você vai botar, a fiação que você passa pelo conduíte, a tinta que você usa na parede. Fala aí, João, tem Ilcimar. uma frase, volta lá no texto, fazendo favor, o outro. Isso. Aí, seguindo aí de onde você estava falando, aí fala assim, olha, que Cristo não é uma figuração filosófica nem religiosa. Sim. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. Sim. Não é? Então, lembrando aí que você lembrou muito bem que casa espiritual é a nossa mente, a mente humana, sendo Jesus esse restaurador, e embaixo Emmanuel completa, olha, o discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado. Não exige muita coisa da gente, né? Não precisa ser santo, não precisa saber o evangelho de cor e salteado, não precisa ser perfeito. Simplesmente ser um trabalhador devotado. É devotado, essa devoção é no sentido de tentar burilar exatamente as nossas deficiências, né? As nossas paredes ainda imperfeitas, né? Cheio de buraquinho de prego. É exatamente colocar esse acabamento aí, refinar essa situação, né? Concordo. E o que é devoção? Para vocês, o que é devoção? Como que a gente pode definir devoção? Eu acho que devotado aqui é insistir em ser melhor um pouquinho a cada dia, né? É aquela situação que eu estou tentando todo dia. Descobrir aonde eu erro e depois de descobrir, né? Descobrir que errou, arrepender e tentar de novo de forma diferente e de forma melhor. Fazer isso com devotamento, com sinceridade, com disciplina. Eu errei mesmo e reconheço. Mas aqui eu vou tentar não errar de novo. Essa queda aqui, nesse lugar aqui, eu já não vou tentar não cair mais. Uma forma de persistência, então. Uma forma de persistência, de insistência, né? de erro, tentativa e erro e acerto, né? Tentativa, erro e acerto. Eu acho que, para mim, né, essa devoção começa por aí. Boa. O que você acha, Silvio André? Esforço. Esforço. Eu acho assim, nós estamos nessa nossa trajetória milenarmente, né? Há muito tempo a gente está caminhando, né? E patinando na matéria, né? Nessas vicissitudes da matéria. E para a gente ser esse trabalhador devotado que atinge essa luz do Senhor, que Emmanuel nos traz, eu acho que esse é um exercício constante para a gente desenvolver as nossas virtudes, esse nosso progresso moral. E a gente só consegue com o nosso esforço, a gente não estagnar, né? A gente não ficar passivo, né? A gente conseguir se preparar, né? A gente conseguir, com o nosso esforço, a gente conseguir com paciência, com indulgência, com amor ao próximo,
mas é com muito esforço. É com muito esforço. É com muitas experiências difíceis, que às vezes essas nossas experiências do dia a dia, elas nos impelem de olhar para o próximo, né? De olhar para o que está acontecendo. Então, é esse esforço, é esse vigiar constante, né? Que nos faz avançar, que faz a gente acolher, que aí também você falou também dessa questão depois que está construída a casa, aí vem o que vem A depois, edificação né? como manutenção, né? Como a manutenção, né? Então, eu acho que é isso, é a gente acolher o que Deus nos dá, utilizar isso para transformação nossa, e aí avançar. Então, a gente acolhe, a gente recolhe o que Deus nos dá, a gente usa para nossa transformação, e aí, com o esforço, a gente consegue avançar. E é acolher com serenidade, é acolher com indulgência, é acolher com muita paciência e lembrar que tudo é um processo, né? Tudo é construção. Então, nós estamos numa jornada, nós estamos caminhando. A casa, essa casa mental, essa casa espiritual, ela está sendo edificada. Então, ter essa noção que é um processo, é uma construção. E a gente tem que ter essa disposição, porque se a gente não tem essa disposição de querer ser esse discípulo sincero, esse trabalhador devotado, você não vai ter um alicerce fortalecido. Você não vai ter um alicerce na rocha, né? Você vai ter uma casa espiritual com material de construção construído em cima de areia, né? Então, eu acho que isso, se a gente não tem ainda essa disposição de crescimento, a nossa fundação, ela vai ser efêmera. Ela vai ser efêmera. Ela vai ser imperecível, né? É isso que a Silvia André está falando aí, fecha exatamente com o finalzinho do versículo, né? Não deixa de ser os sacrifícios que nós temos que fazer. Como Pedro fala no finalzinho do versículo 5, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Né? Mas, na maioria das vezes, quando nós tentamos melhorar alguma coisa, essa reforma íntima, essa mudança requer de nós muito sacrifício e, por vezes, muita dor. Porque não é fácil a gente reconhecer que está errado, reconhecer que tem que mudar, que depois que você reconhece, não tem jeito, você tem que mudar, né? Então, realmente é isso que ele espera de nós, o sacrifício espiritual, ou seja, talvez sair da nossa zona de conforto, porque às vezes é mais fácil ficar no erro do que tentar acertar, é mais simples, e sair dessa zona de conforto, esse esforço, fazer esse esforço todo, requer exatamente esse sacrifício, né, que é agradável a Deus. E através de quem? Do nosso guia e mestre, né? Do nosso modelo. É nele que nós vamos encontrar aí todas as situações que vai nos fazer seguir em frente, né?
os exemplos, né, para seguir em frente. Sim. Olha como é que as coisas se encaixam, né? O Sr. André veio com a noção de esforço, e aí vinculou o esforço, perpassou até a questão 886, né? Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias, perdão às ofensas. E o Simar veio com a ideia de perseverança, então um esforço perseverante. E eu estou lendo aqui no dicionário Priberan, devoção. Né? Devoção, do latim devotio, devotionis, dedicação, sacrifício e culto. Substantivo feminino, observância de certas práticas religiosas e piedosas, veneração especial, afeto, dedicação. E no dicionário do NapSearch, ele usa uma palavrinha bem legal, ó. A afeição intensa a Deus e aos santos, demonstrada por práticas religiosas. Adoração. Qual o método mais eficiente de se adorar a Deus? Né? Existe isso na doutrina do Espírito, essa pergunta. E agrada a Deus? Me ajuda a lembrar onde está isso. Está no Livro dos Espíritos, deve estar também no Evangelho, mas eu não estou lembrando. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Espera aí que eu vou pesquisar isso. Quem lembra de cor aí? Qual o sacrifício mais agradável? Deus, Kardec. Mas antes de olhar, vamos Pode tentar falar. fazer o que você acha que é? Antes de olhar, aí Isso. não olha. Não estou olhando, não. Estou só pesquisando ainda. Não abri ainda, não. Qual que é o sacrifício que mais agrada a Deus? Para cada um. Eu sempre, assim, não lembro de cor a resposta, mas eu sempre tive, no raciocínio dessa pergunta, a questão da caridade despretensiosa. Eu também acho. Eu sempre misturei, né? Se eu não me engano, são duas respostas diferentes que eu sempre misturei. O sacrifício mais agradável a Deus é aquele, na minha opinião, mais legítimo, ou seja, aquele que vem com maior veracidade e sinceridade do seu coração, aquele com maior resignação e aquele que seja mais despretensioso. Ou seja, um sacrifício onde você sabe que o porquê que você está abrindo mão, o que é resignar? Né? O que é renunciar? É abrir mão mesmo sabendo do meu direito. O que é abnegar-se? É você ir além do necessário, além da parte que te cabe, para que o grupo inteiro tenha benécias da sua atitude. Então, renúncia, legitimidade e abnegação. E ser despretensioso. Ou seja, eu não posso fazer algo esperando em troca. É impossível que o cérebro humano trabalhar assim. E isso sempre foi uma questão para mim. O cérebro humano não consegue pensar em termos de alteridade. A gente só consegue pensar em reciprocidade. É impossível para o cérebro humano conceber qualquer ação, qualquer esforço da nossa parte, sem almejar uma recompensa. Inclusive, existe uma lei mental, existe um comportamento primitivo. Né? São dois comportamentos, os dois comportamentos mais primitivos dos seres vivos, né? Quando as primeiras células, quando a gente ainda era lá unicelular, quando a primeira célula descobriu que se comesse outra célula, ela teria mais vida e mais energia e ia se multiplicar mais, nesse instante da vida no planeta Terra, surgiram os dois principais comportamentos dos seres vivos. E a partir deles, desses dois, a gente montou todos os grupos. O primeiro é luta e fuga. Ou você luta ou você foge. E o segundo é esforço e recompensa. Você só se esforça almejando uma recompensa. O guepardo só sai debaixo da sombra da savana se ele tiver quase que certeza absoluta, dentro do instinto dele, que ele vai pegar a gazela. Ele não pode gastar energia à toa, porque a energia dele é finita. Então, o nosso cérebro é muito difícil de pensar em termos de alteridade. A gente pensa em termos de reciprocidade. O que é alteridade? Identificar a diferença alheia ou a necessidade alheia sem que aquilo perpasse o meu desejo. Isso é o significado analítico, filosófico de alteridade. A gente não consegue pensar em alteridade. Eu não consigo me abnegar.
Eu não consigo ser despretensioso totalmente. Por isso que a palavra é muito bem aplicada. O que é despretensioso? Aquilo que não tem pretensão. É Seria diferente. a humildade? Perpassa a humildade. Por quê? Eu sempre gosto de lembrar, eu sempre lembro a vocês, a cena de Nosso Lar, onde André Luiz vai conversar com o ministro Clarencio, que o ministro Clarencio ajoelha aos pés de André Luiz e lhe agradece a chance que André Luiz está dando para ele de ser útil, de cooperar. Até a caridade mais despretensiosa, até a caridade mais abnegada, até a caridade com maior nível de renúncia, sempre vai ser uma oportunidade para quem a pratica de autoconhecimento e elevação da casa mental. Não existe caridade totalmente despretensiosa. O que não pode é você fazer motivado por isso. O que não impede e nem renega o fato de que você tem que ter consciência de que você vai ganhar algo em troca. E tem que ser grato. Porque se você negar isso, que é uma verdade, você está sendo ingrato. E aí a sua caridade vai virar só mais um auxílio, um tributo. Por isso que a gente gosta de usar a palavra assim, eu vou contribuir com você. O que quer dizer contribuir? Eu vou pagar o mesmo tributo seu. Eu vou te auxiliar. Auxiliar dá a ideia de que o outro é incapaz e precisa de você para poder fazer a coisa. Fala outra aí. Auxiliar, contribuir. Agora, a verdadeira palavra que representa a caridade, na minha opinião, a gente usa pouco. Chama cooperação. Operar conjuntamente, ombro a ombro. Eu vou servir de apoio para você e eu construirmos algo. Não existe relação hierárquica, não sei se você está entendendo. Por quê? Porque eu entendo que quando eu te ajudo, eu recebo. Cooperação é o termo de ajustamento entre os seres com o maior nível de reciprocidade. Tanto é que no Pensamento em Vida você não lê uma lição chamada contribuição. Você lê cooperação. Não tem auxílio, tem cooperação. Porque é impossível eu estar hierarquicamente tão distante de você que a minha caridade para com você não vai me gerar nada, porque senão não tem lei de ação e reação. Vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio ou está muito difícil? Então, a caridade, o sacrifício que mais agrada a Deus, é aquele, na minha opinião, para encerrar minha fala, é aquele que é legítimo, primeiro de tudo. O que é ser legítimo? Eu sei que eu vou fazer algo por alguém que está precisando, vou cooperar com essa pessoa e, cooperando, existe uma lei de reciprocidade. Eu também ganho. Eu posso doar uma parte do que me sobra ou que é necessário para aquela pessoa, mesmo que não me sobre, mas eu estou ganhando algo em troca. Isso é legitimidade. Eu sei o tamanho da minha limitação, eu sei o tamanho da minha ignorância, eu sei o tamanho da minha ignorância da lei divina, eu sei o tamanho do meu egoísmo, mas eu vou lá e vou dar o melhor de mim, sabendo que eu vou receber algo em troca, eu vou ser grato. O que você vai receber em troca, João? Não faço a mínima ideia. Mas não posso negar o fato de que eu vou receber, porque senão não há reciprocidade. João, e eu sou grato. Nesse sentido aí que você está falando, porque esse receber em troca e não saber o que é e agradecer, então aí já vence o orgulho. Eu não estou ajudando para receber. Eu sei que eu vou receber e sou grato. Quando eu falo de legitimidade, gente, eu estou querendo dizer o seguinte: você tem consciência das imperfeições, das limitações, do seu nível de orgulho, você tem noção. Mas você sabe, e tem noção também de que é impossível fazer uma caridade totalmente sem pretensão nenhuma, porque seria hipocrisia. Porque lá no seu íntimo você quer algo em troca, porque é um comportamento primitivo de todo ser vivo. É impossível não desejar algo em troca. Porque faz parte da sua construção mental. Agora, eu sei que, e aí vem a grande sacada que foi a que você teve, essa é a grande sacada. Eu sei que quem decide o que eu vou receber em troca é Deus, não sou eu. Essa é a grande sacada. Isso é legitimidade para mim. Você sabendo disso, concordem comigo que fica menos difícil.
você praticar essa ação de caridade, essa cooperação, que, na minha opinião, a verdadeira caridade é cooperação, é menos difícil você praticar com resignação, abnegação e despretensiosa. Quando você entende o processo, fica mais fácil falar assim, não, eu preciso fazer por quê? Porque eu posso, eu estou sendo chamado. Qual a melhor forma de fazer caridade, João? Aquela que se apresenta para você. Qual que está se apresentando para você hoje? Nem que seja, não, hoje não teve nada, não teve nada. Não, vamos rever nosso dia. O que aconteceu? Não, eu comecei o dia brigando com a minha mãe. Aí, ó, perdeu uma grande chance de fazer uma caridade. Mas como assim? Ela já me acordou brigando comigo. O silêncio é uma caridade. Não resistais ao mal é uma caridade. Benevolência. Mãe, me perdoa se o meu sono, eu estou dormindo mais, está te perturbando. Prometo que eu vou me guiar nisso. Indulgência. Mãe, eu estou vendo que a senhora está nervosa, me perdoa. O que eu posso fazer para a senhora ficar menos nervosa? Perdão às ofensas. Sim, mãe, olha só, eu sei, eu te irritei, está dormindo essa hora, né? Era para estar acordado, te ajudando nos deveres da casa. Bem, a senhora me perdoa. Porque perdão às ofensas, gente, não é só perdoar o outro, não. Às vezes você pedir perdão por você ter incomodado ou desequilibrado o outro é muito mais eficiente do que você achar que você está tão acima nessa relação que você tem que perdoar. Como é que fica a minha atitude que irritou o outro? O perdão primeiro é meu. O perdão parte de mim. Não se esqueçam, perdão vem do latim perdonare, devolver em doação tudo. Então, o perdão começa em você. Então, acredito sim, caridade é cooperação, acredito que a que agrada a Deus é aquela que é legítima, porque me faz ter sobriedade de qual é o verdadeiro mecanismo da caridade, qual é o verdadeiro mecanismo da cooperação. E, assim sendo, me faz menos dificilmente ser renunciado, ser resignado, né? Renunciar, abnegar e não ter grandes pretensões. E a grande sacada é isso que o Mar trouxe. Eu vou ganhar alguma coisa em troca? Óbvio, é impossível não ter reciprocidade. E o que eu vou ganhar em troca? Só Deus sabe. Mas você já tem que ser grato por isso. É isso que eu penso. Na sua fala aí, você norteou tudo, né? E aí você trabalha o orgulho, trabalha a humildade, trabalha o perdão das ofensas, não é? O amor ao próximo. Com certeza a resposta deve estar por aí mesmo. Eu, pelo menos, acredito nisso. E você, Silvio André, o que você acredita? Como é difícil reconhecer a nossa invigilância, né? Como é difícil a gente reconhecer o quanto depende de nós, né? O quanto a gente precisa se melhorar, se reformar, se transformar. O quanto Deus nos dá, o quanto a gente desperdiça. Ai, como que é difícil, né? Poxa vida, a gente às vezes dificulta tanto. Às vezes tem dias que a gente acorda, a gente não tá bem, então às vezes é uma coisinha. Então, sabe, e aí precisa de uns ajustes nas nossas provas. Precisa dar uma ajustada aqui, uma ajustada ali, dar um desvio na rota. Aí você fala, puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu, né? Como que a gente tem que fortalecer os nossos ombros, né? Nem você falou de ombro a ombro. E aí a gente fortalece o ombro. E aí o que acontece quando a gente fortalece o ombro? Vem um fardo maior. Sim. Não tem jeito. A cruz, ela vem conforme o nosso ombro vem se fortalecendo.
E por isso que aquela nossa conversa também inicial. Sim, Olha eu os já ia falar isso evangelhos agora. se fortalecendo. Chegará um dia que nós conseguiremos segurar uma cruz, que nem Cristo. Mas até lá, dá-lhe caminhada. E dá-lhe caminhada. E dá-lhe vigilância. E dá-lhe reconhecer as nossas invigilâncias. E dá-lhe pegar esses materiais de construção. Que coisa linda que ele é. O meu Ele é bonito, né? capacetinho. Eu vou pegar o meu novo que apareceu. Eu falei que apareceu um. Alô. Não, ele castrou essa semana passada. Então, porque Deus, ele vai nos dando tudo. Ele vai nos dando os materiais de construção para a gente fortalecer o nosso alicerce. Só que como que a gente vai usar? Como que a gente usa? O que a gente tem feito com esses materiais de construção que Deus está nos dando? Por isso que Emmanuel fala, né, Sra. Andréia? Uma frase rápida, uma prece, uma resposta amiga, com um minuto de reflexão que nos auxiliam a resolver os mais intricados problemas, os recursos da alma. Ele classifica isso como recursos da alma. Recursos da alma. Salva a vida, isso aqui na Terra, nessa experiência. Pode afundar uma pessoa. Sim. Posso sugerir, então, para a gente caminhar para o nosso encerramento, uma lição que me chamou a atenção no índice, porque as duas palavras que mais me chamaram a atenção nesse versículo, né, foi sacerdócio e sacrifício. Sacerdócio, em grego, hierenateuma, é sacerdócio, ponto. A origem vem também de sacerdócio, é uma palavra difícil de você desdobrar significado. Ela, no grego, ela já quer dizer ato ou ofício de ser sacerdote. E agora a palavra hiereus, né, que é, perdão, a túsia, que é sacrifício, aí ela tem vários, ela já se perde, é o contrário, ela já se perde. Né? Mas aí, tentando estudar um pouquinho essas palavras, quando você mostrou o índice lá do material de construção, lá no capítulo 29, tem o título de sofrimento, que é exatamente a palavra que Pedro usa no versículo, né? Nós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Ser pedra viva é edificar-se enquanto casa espiritual e sacerdócio santo para que Pedro pede para a gente fazer isso? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Sacrifícios ou sofrimentos, como é a tradução literal no grego, de túsia, né? Túsia, sacrifício ou sofrimento. E lá, como eu falei para vocês, me chamou a atenção o capítulo 29 do sofrimento. Vamos dar uma lida nele? O que vocês acham? Vamos. Você abre para nós aí, Sr. André, por favor, que eu leio? Qual que é o número, por favor? 29. O sofrimento? Isso. Você, inclusive, já leu ele, está ali Zaizinho. Sofrimento é sempre o convite da vida a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus. Agora lascou, hein? Como é que se entrevista com Deus? Como é que Deus nos entrevista? É uma entrevista de entrevistas? Entrevistas, a minha e a dele? Ou uma entrevista mesmo, igual uma entrevista de emprego? Ou é saber se realmente
nós acreditamos em Deus na hora do sofrimento, Sim. né? Ou se revoltamos, ou se blasfemamos, ou se aceitamos e vemos como lição um aprendizado. Sim. Vocês querem saber qual é o significado, segundo o dicionário Priberan, de entrevista? Entrevista, substantivo feminino, conversa com uma pessoa para a interrogar sobre os seus atos, suas ideias e seus projetos, a fim de publicar ou difundir o seu conteúdo, ou de a utilizar para fins de análise, como, por exemplo, num inquérito de opinião. Entrevista com Deus seria Deus nos perguntando, né? Eu acho que Emmanuel não colocaria em termos contrários, não seria a gente perguntando isso para Deus. Bem que é válido, né? O livro de Provérbios fala que a gente deve sempre interrogar: Deus, o que você quer? O que o Senhor quer de mim com essa atitude? Esse sofrimento quer me ensinar o quê? O que o Senhor quer que eu mude? O livro de Ou Provérbios ele fala que... perguntando o que você aprendeu, né? Mas aí eu acho que pode ser bilateral, então, até, né? É, Interrogar seus atos, suas ideias e projetos a fim de publicar, a fim de deixar público, né, para todo mundo saber, ou difundir. Olha, estou passando por esse sofrimento por causa de difundir para fins de análise. Estou passando por esse sofrimento porque Deus quer isso de mim, porque eu fiz esse ato, eu tive essa ideia. Vamos analisar isso. Então, na profundidade o Emmanuel, numa frase simples, singela, uma frase, olha a quantidade de arrebentou. sentido. Olha a quantidade de sentido que ele traz para o Mas Aliás, eu sofrimento. acho que Deus perguntaria, não o que aprendeu, mas se aprendeu, o sofrimento acabou, né? Sim, sim. A pergunta seria essa: aprendeu com a lição? Se aprendeu, acabou a dor. Mas sempre quando vem um sofrimento, Deus nos prepara antes. Nós, na cegueira nossa, a gente não vê. Quando vem uma tormenta, ou quando vem um sofrimento, Deus manda antes material de construção para a gente alicerçar na rocha aquela tormenta que vai vir. Só que muitas vezes nós, na nossa cegueira, a gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir. A gente esquece qual sacrifício mais agradável a Deus. Então, a gente precisa, primeiro, aprender essa entrevista com Deus. Aprender a estar ombro a ombro, face a face com Deus, com Cristo. Né? Ter essa relação de estar junto. Para a gente aprender a aproveitar as oportunidades, né? Aprender a sentir. E principalmente quando vem esses materiais de construção, quando precisa desses materiais específicos, quando vai vir um sofrimento, quando vai vir algo mais pesado, a gente está preparado. Porque vem antes. Ele mostra o sinal antes. A gente que na nossa cegueira, na nossa infantilidade de criança, a gente que não consegue ver. No nosso imediatismo também, né? Claro. De querer resolver tudo às pressas e do nosso jeito, né? Perfeito. Mas que bom que nós já estamos tendo essa consciência, né? De pensar, não, já vem a dificuldade, mas nós não estou sozinha mais. Nunca estive, mas agora eu sei que eu não estou, tenho consciência. Olha da Silvia André, que meu bonitinho. Deus! Está com colar. Colar Eu que tenho Elizabeth. cachorra, olha. Ela é linda também. Ela fica só aqui do ladinho, estudando também. Lindinhos, lindinhos demais.
Gente, então, assim, não sei se vocês perceberam, mas a lição de hoje, ela bate certinho, reflexões de hoje, batem muito certinho com a conversa inicial que a gente estava tendo, né? Então, assim, tocar os projetos para frente, lógico, não desmerece a fala de que a gente tem que ter a prudência de não se endividar mais do que a gente consegue, não ter mais compromissos do que o meu tempo me permite, a minha disciplina me permite a ter. Tem que saber exatamente focar, né? Focar. Quais compromissos você realmente precisa ter agora. Mas a lição de hoje, os comentários e a reflexão de hoje foi totalmente para responder a conversa inicial que a gente teve, né? Não sei vocês, mas eu bem isso. E terminar com essa frase de Emmanuel, né? Toda vez que a gente estiver sofrendo com alguma coisa, lembrar. A psicanálise fala uma coisa muito interessante. A ciência da cognição fala que existe uma diferença entre a dor e o sofrimento. A dor é, por si, um convite à reflexão e uma proposta de mudança. Agora, o sofrimento é a sua rebeldia em aceitar esse convite. O sofrimento é a ruminação da dor. E a doutrina dos Espíritos nos ensina isso. A dor é o veículo pedagógico de Deus por excelência no planeta Terra, o nosso belíssimo planeta de provas e expiações. O sofrimento é a expressão do seu egoísmo e da sua rebeldia. Ou seja, da sua ignorância da lei divina. Deus está te dando, através da dor, a chance de aprender. Então, você aceita, se você tiver humildade. Você não aceita, e aí passa a sofrer se você tiver orgulho. Né? Porque eu acho pouco provável que alguém que sofre, pelo menos em algum instante do sofrimento, não se questione por que eu estou sofrendo. Não fiz nada para merecer. Ou o que eu fiz para merecer esse sofrimento é maior do que aquilo que eu fiz. Eu não merecia tanto sofrimento. Merecer sofrimento ninguém merece. Mas não se esqueça que se você sofre, é porque você optou por não acolher o veículo pedagógico divino da dor. E aí, fechando com a fala que a filha André trouxe sobre vigilância. Ela, quando fala de vigilância, como nós somos vigilantes? Eu fiquei daqui pensando, o que é ser vigilante? E eu disse, mas poxa, é ter essa consciência de que você não está mais sozinho. Eu nunca estivemos. Nunca estivemos. Mas a consciência disso vai do nosso nível de vigilância. É consciência da sua fé. É a fé conscienciosa. Eu acho que o estudo de hoje foi fantástico. O que vocês têm para falar para a gente começar a encerrar o estudo? Foi muito bom mesmo. Foi ótimo. Graças a Deus. Fantástico. Também gostei demais. Foi muito bom. Graças a Deus. Então, podemos encerrar? E posso fazer a prece de encerramento, então, gente? Pode. Por favor, me acompanhe. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso Pai maior, agradecendo e louvando a Ti, Pai, porque nesses momentos nós percebemos a nossa individuância e o tamanho da Sua misericórdia. Muito se falou no início do nosso estudo sobre as dificuldades, as intempéries, os desânimos que nós precisávamos vencer, os desafios, as provações que estaríamos passando nesses momentos. A espiritualidade amiga, através da sua benevolência, Pai, da sua benevolência, veio nos trazer as reflexões necessárias para entendermos e amplificarmos a nossa consciência em vigilância. A consciência exata de que nós nunca estivemos e nunca estaremos sozinhos. Por isso nós te rendemos graça, ó Pai, e te agradecemos pela tua benevolência. Ao Mestre Jesus, por ser nosso paraninfo, divino pastor, divino amigo, nessa jornada que é do Espírito Imortal. Os nossos irmãos espirituais que, pelo anonimato do silêncio,
sempre nos amparam e nunca nos deixam sós. E aos irmãos de jornada reencarnatória, que ombro a ombro constroem conosco essa cooperação que é a reencarnação. Cada um de nós construindo ombro a ombro, lado a lado do outro, ajudando a edificar a casa mental do outro e assim edificando a nossa própria casa, em termos de reciprocidade. Gratidão imensa, Pai, por tudo isso. E nós pedimos que, se assim for da sua vontade, em nome do Mestre Jesus, que todos esses ensinamentos, essas reflexões, essas sementes de consciência e de vigilância plantadas em nós hoje, possam germinar através da nossa prática diária, do nosso dia a dia, que nós sejamos vigilantes quanto a isso também. E que elas possam, sim, vir ao auxílio da manutenção, essa edificação da nossa casa mental, esse sacerdócio dos sacrifícios mais agradáveis ao Senhor, nosso Pai. Isso que nós te pedimos. E se for da sua vontade, em nome do Mestre Jesus, que nós possamos estar aqui novamente, semana que vem, para darmos continuidade a essa cooperação, a essa benevolência que tu tens conosco, Pai. Em teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todos sempre. Se assim for da tua vontade, nós te pedimos humildemente, em nome do Mestre Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Gratidão, meninas. Até Tchau, semana que querido. vem, se Deus Até quiser. semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Obrigado aí, tá, Silvia, pela cooperação. Fique com Deus. Imagina, precisando só falar. Tchau. Até domingo. Até Clarinha tá domingo. mandando beijo para todos vocês. Manda beijo. Beijo Beijão, também. Carlos Alô. Maria. Parabéns para ela. Tchau. Alô, gente. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Eu tenho que parar. Então.